Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Lucas, professor de História. Hoje nós vamos falar sobre a República Oligárquica e os principais conceitos do período. Tá? Para quem não sabe, a República Oligárquica foi o período da história do Brasil que durou do ano de 1894, quando Prudente de Moraes chega ao poder, até o ano de 1930, quando Getúlio Vargas retira Washington Luiz e impede que Júlio Prestes assumisse a presidência do país. Durante esse período, o Brasil passou pelas mãos de 11 presidentes, em sua grande maioria advindos da classe cafeicultora de São Paulo e Minas Gerais. Todos tiveram como principal característica de seu governo adotar políticas que privilegiassem a produção de café e os seus produtores. Não à toa, a gente chama esse período da história do Brasil de República Oligárquica ou República do Café com Leite. Então, pessoal, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, aqui a gente precisa fazer um adendo sobre as práticas oligárquicas, tá? Pois nem todas poderiam ser consideradas ilegais, e não poderiam porque muitas delas se utilizavam de brechas que a Constituição de 1891 dava. Como assim? Os políticos da época utilizavam de alguns artifícios em benefício próprio. No entanto, dizer que eles utilizavam de alguns artifícios, fazendo uma interpretação que os beneficiasse, não significa dizer que essa prática deve ser considerada moral. Não, ela é uma prática considerada imoral. E ela deve ser considerada dessa forma porque os políticos utilizavam do regime republicano para atender aos seus interesses privados, quando na realidade a obrigação era de atender aos interesses da sociedade como um todo. Tá? Então, essa é uma dica desde já para a gente começar a pensar em relação à República Oligárquica. O primeiro conceito que a gente vai abordar hoje é o da política dos governadores, que consistia em um acordo entre as esferas de poder no Brasil, esfera federal, estadual e municipal. Ela tinha alguns objetivos. O primeiro era de evitar o choque entre o governo federal e as oligarquias estaduais. Já o segundo objetivo era de impedir o avanço político das forças de oposição aos cafeicultores. Na prática, a gente vai observar que essa política se manifestava através de uma troca de favores, como a imagem a seguir mostra para a gente. Reparem só o seguinte, no topo dessa hierarquia estava o presidente do Brasil. Abaixo dele estavam as oligarquias estaduais. Essas oligarquias estaduais podemos entender como os governos estaduais. Para o presidente não intervir nos estados, esses governadores estaduais deveriam conseguir eleger deputados que fossem dar apoio político ao presidente, que fossem aprovar as leis propostas pelo presidente. No entanto, o governo estadual ele também tinha uma prática de trocas de favor com os municípios que faziam parte do seu estado. Como assim? O governador ele dava verbas para o prefeito fazer obras, né, no seu município e construir a sua figura política, e em troca esse prefeito conseguia votos para o governador conseguir ser eleito. Esse governador daria verbas e votos nas eleições para os deputados. Ao mesmo tempo, esse prefeito também tinha uma troca de favor, sendo que com a figura do coronel. Quem era o coronel? O coronel era o cafeicultor mais importante da região, o produtor agrícola mais importante da sua região. Para o prefeito ser eleito, esse prefeito ele prometia favores ao coronel e o coronel conseguia votos para esse prefeito. Como que esse coronel conseguia votos para esse prefeito? Através da questão do voto de cabresto e do curral eleitoral, que já já a gente vai comentar como isso funcionava. O segundo conceito em relação à República Oligárquica é o de coronelismo. Mas beleza, quem eram os coronéis? Os coronéis eram importantes fazendeiros e que, com o poder econômico que eles tinham, eles conseguiam controlar a política de suas respectivas regiões.
Como assim? Eles se aproveitavam de que, naquela época, o voto no Brasil era aberto. Logo, se o voto era aberto, eles utilizavam dos seus capangas para se certificar de que os seus candidatos seriam eleitos se a população local estaria de fato votando no candidato que ele havia recomendado. E lembrando, essa recomendação é com muitas aspas, porque ele obrigava a população a votar. Logo, a soma desses fatores fez com que no Brasil surgisse a ideia do voto de cabresto. Então, gente, olha só essa charge aqui comigo da revista Careta, de 19 de fevereiro de 1927. No título está o seguinte: As próximas eleições de Cabresto. Nela a gente vê 3 pessoas. A mulher que está representando a soberania, a república. O homem puxando o burro é um político. E o burro é o eleitor. Ela pergunta o seguinte: é o Zé Besta? Ele responde: não, é o Zé Burro. Essa charge está querendo fazer uma crítica muito clara para a gente. A crítica em relação ao voto de Cabresto. Aquele voto forçado que a gente já abordou anteriormente. Na época, os políticos e os coronéis entendiam que as pessoas, os eleitores, eram como animais e, dessa forma, devia-se forçar esses animais, como eles entendiam, obviamente, a escolher os candidatos que eram de seus interesses. Isso, numa escala mais elevada, numa escala maior, faz com que surja a ideia dos currais eleitoral, ou a ideia do curral eleitoral. Esse termo, curral eleitoral, a gente vai utilizar toda vez que quisermos definir sobre o local onde o coronel ou os coronéis detinham o controle dos votos dos eleitores. A gente deve lembrar, obviamente, que naquela época o controle do voto da população era feito de forma violenta através da coação dos capangas. Esse termo, será que existe ainda hoje? Será que a ideia de curral eleitoral ainda existe na política atual? Com certeza existe. Eu vou mostrar uma imagem aqui que talvez faça vocês pensarem em alguma coisa. Reparem só, nessa imagem tem um cara com uma placa escrito o seguinte: compro votos novos, seminovos e usados. Vocês talvez já repararam isso em algum momento de compra de votos, principalmente em épocas de eleição, quando um determinado candidato, ele vai em uma determinada região e fala o seguinte: ó, lembra aquela obra pública que aconteceu, aquela obra naquela praça que aconteceu? Fui eu que fiz. Lembra aquele projeto, aquele programa de saúde que eu trouxe para cá, que veio para cá? Fui eu que trouxe. Então, se fui eu que trouxe, vota em mim, porque se você votar em mim, eu vou fazer muito mais por aqui, por essa região. Então, o curral eleitoral hoje é quando um determinado candidato, quando um determinado político, ele compra os votos da população de determinada região de forma implícita. Ele não força de forma violenta, de forma física, mas ele trabalha forçando na mentalidade da sociedade, de falar o seguinte: ó, se você não votar em mim, ninguém mais vai fazer nada por aqui, por essa região. Então, repara, a ideia de curral eleitoral ainda existe. Ainda é algo muito normal na política nacional, tá bom? Mas, voltando para a ideia da república oligárquica. Beleza, eles tiveram um trabalho absurdo, fizeram a política dos governadores, eles foram lá e criaram a ideia do voto de cabresto, instituíram a ideia de curral eleitoral, fraudaram as eleições a 1000, né? Fraudaram as eleições a 1000. Porque eu não tinha abordado antes, mas vou abordar a partir de agora, além de forçar as pessoas a votar em um determinado candidato, muitas vezes apareciam pessoas que já tinham morrido entre as pessoas que votaram. Né? Então as eleições eram extremamente fraudadas. Como as eleições eram fraudadas em vários aspectos, surgia como necessidade, naquele momento, você dar um ar de legalidade para aquelas eleições. Porque senão o seu trabalho, o dinheiro que você investiu naquilo ali, ia por água abaixo. Para resolver o problema e dar um ar de legalidade a esse processo eleitoral, aos processos eleitorais que eles fraudavam, a gente vai observar que os políticos da época criaram o que a gente entende como a Comissão Verificadora de Poderes ou a Comissão Verificadora das Eleições. Passadas as eleições, era necessário fazer duas coisas. A primeira
era de validar aquele processo eleitoral, ou seja, confirmar que ele ocorreu de forma democrática e legal. E a segunda era a de diplomar todos os candidatos eleitos. Para isso, no Brasil surge um órgão chamado Comissão Verificadora de Poderes, ou a gente pode chamar também de Comissão Verificadora das Eleições. Era um órgão ligado ao Poder Legislativo, ou seja, ele estava nas mãos dos cafeicultores. Logo, quando ele ia exercer a sua função de validar as eleições, dizer, confirmar que aquelas eleições foram realizadas de forma justa, legal, democrática, ele usurpava da verdade e apenas validava as eleições dos candidatos oligarcas. O que acontecia? O candidato da oligarquia, o candidato da situação, mesmo tendo claras e manifestas provas de que ele havia fraudado aquelas eleições, ele tinha a sua vitória validada. Enquanto, em relação aos candidatos de oposição, o que sobrava era apenas a degola. O que era degola? Degola era o termo utilizado na época para se referir quando uma eleição de algum candidato era invalidada. Então, o que acontecia? Mesmo o candidato, não tendo fraudado nada, tendo feito um processo eleitoral, uma campanha eleitoral justa, limpa, por ele ser de oposição, ele tinha a sua candidatura, a sua eleição invalidada. Isso mostra pra gente como que esses cafeicultores conseguiram se manter na presidência do Brasil durante 36 anos seguidos. Por exemplo, vamos mostrar nessa tabela aqui. Reparem só, essa tabela ela fala sobre as eleições presidenciais entre os anos de 1894 e 1930. Eu quero que a gente foque em 3 processos eleitorais. O primeiro é o processo do Afonso Pena em 1906. Reparem só, no Brasil tivemos ao todo 294 mil votantes, tá? Olha ali na terceira coluna a quantidade de votos do vencedor em relação ao total de votantes. O que significa pra gente é que Afonso Pena foi eleito em 1906 com 97% dos votos. Quando a gente passa para outra eleição aqui, eu escolhi a de Rodrigues Alves em 1918. Olha ali a quantidade, a porcentagem de votos do Rodrigues Alves, 99,1%. Por último, eu selecionei a eleição de Washington Luiz. Ele, em 1926, conseguiu se eleger com 98% dos votos. Então, reparem, os candidatos das oligarquias, eles conseguiam ser eleitos por mais de 90% dos votos. Havia algo de estranho nesse processo, mas como a Comissão Verificadora de Poderes legalizava, dava um ar de legalidade naquelas eleições, você não conseguia contestar nada. Logo, dessa maneira, a gente começa a observar que os cafeicultores, eles tinham a faca e o queijo na mão para começar a tomar as medidas que eles iriam se beneficiar, para eles adotarem práticas políticas, para criarem leis para eles se beneficiarem enquanto eles prejudicavam o país. Já no poder, os cafeicultores tinham a necessidade de adotar medidas que não só beneficiassem a produção, quanto valorizassem o preço do café no mercado, como que também adotasse medidas capazes de enriquecer os próprios cafeicultores. Daí surge a ideia da política de valorização do café. Essa política de valorização do café vai ter como uma de suas principais medidas a adoção, a instituição do Convênio de Taubaté de 1906, no governo do então presidente Rodrigues Alves. O que o Convênio de Taubaté falava, tá? Segundo o Convênio de Taubaté, ele tinha um objetivo de evitar a desvalorização do café. Como assim evitar a desvalorização do café? Explico para vocês. Segundo esse convênio, o governo federal brasileiro, ele tinha o compromisso, ele tinha a obrigação de comprar
todo o café excedente dos produtores. Para que ele compraria todo esse café? Ele, ao comprar esse café, estocaria o mesmo, evitando que o preço desse produto desvalorizasse no mercado. Após o preço se estabilizar e subir novamente, o governo poderia vender esse café. O grande problema é que, para manter essa política durante muito tempo, isso gerou um resultado de endividamento do Brasil. O país cada vez mais se endividava para atender aos interesses dos cafeicultores, este pequeno grupo da nossa sociedade que usava e abusava do país. Então, a política de valorização do café baseada no Convênio de Taubaté tinha como único objetivo explorar a economia do país. Isso mostra para a gente que a estrutura de dominação dos cafeicultores em relação ao restante do país estava colocada. E eles dominariam o país, a política brasileira, até a década de 20. Porque naquele período ali, na década de 20, no final da década de 20, a política de valorização do café, a política oligárquica, ela começa a entrar em crise. E aí a gente vai ver que essa crise vai ser finalizada com a subida de Getúlio Vargas ao poder. Então é isso, pessoal. Encerramos o nosso assunto por hoje. Queria agradecer a atenção de vocês e espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente trabalhou aqui. Qualquer dúvida, basta entrar em contato comigo que eu responderei.